Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de português no livro Apis, página 88 a 93, continuação dos nossos textos informativo. Então, para a gente relembrar e organizar o que a gente estudou, o que é um texto informativo? Então, no livro de vocês, na página 88, tem esse organograma explicando o que é um texto informativo. Então, um texto informativo é um texto que apresenta dados, descrições e detalhes baseados em estudos e pesquisas científicas. A intenção desse texto é informar, apresentando dados e explicações, transmitir saberes de forma organizada. A linguagem e a construção, a linguagem é mais planejada e formal, a linguagem também é objetiva, clara e precisa, e em alguns textos informativos também o uso de termos científicos e descrições e imagens. Quem é o tipo de leitor de textos informativos? Todos nós podemos ser leitores de textos informativos. Mas esse leitor de texto informativo, ele é interessado em ampliar seus conhecimentos, estudar, fazer pesquisas. E o aluno, sempre está fazendo pesquisas. Então, ele é um leitor de textos informativos também. Ainda na página 88, está trazendo um texto sobre os elefantes. Que os elefantes sofrem maus tratos. Muitos elefantes sofrem maus tratos, sendo forçados a suportar cargas pesadas e a realizar trabalhos e atividades que servem de entretenimento às pessoas. Quando a Pro era criança, ainda podia ter animais em circo. Então tinha elefante, leão, macaco. Hoje é proibido. Por quê? Porque os animais do circo não eram bem tratados, Passavam necessidades, passavam fome, eram judiados, então hoje não pode mais. Ainda porque o animal, ele não pode ficar numa jaula em um circo, não é o habitat dele natural, Exemplos dessas situações são as presenças desses animais e de outros em espetáculos circenses e atrações turísticas. Grandes parques também às vezes têm animais, E não são todos que têm condições de cuidar daqueles animais. Agora, na sua opinião, você vai responder no seu caderno de português, porque eu acho que aí no livro de vocês vai ficar apertadinho. Você conhece outros animais que sofrem maus tratos? Quais? Em que situação? Fale o que pensa e ouça o que dizem os colegas a esse respeito. Então, na próxima semana, com a turma presencial, a Pro vai compartilhar aqui quais foram as respostas dos alunos. E depois também compartilho no grupo online, tá bom? Então, você vai responder no seu caderno de português o que você acha disso. Primeira parte. Segunda parte. Pesquise na internet um caso de maus tratos contra os elefantes. Então, você vai pesquisar uma reportagem, um artigo, um texto na internet que fale sobre maus tratos contra os elefantes. Como que você faz isso? A Pro já ensinou aqui várias vezes, Então, vamos lá. Você entra no Google, e vai colocar assim, casos de maus tratos a elefantes. Olha só. Vai aparecer, infelizmente, vários casos. O elefante mais solitário do mundo. Vamos descendo, Elefantes sofrem para aprender truques na Tailândia. Vítima de maus tratos, elefanta Rambo morre em santuário. Elefante que sofreu maus tratos é recebido e homenageado. Vamos abrir esse daqui, Aí você vai abrir, a notícia. Vítima de maus tratos, elefanta Rambo morre em santuário no Brasil.
animal havia sido transferido para a Chapada dos Guimarães depois de longa batalha para salvá-lo de um circo no Chile. Olha que judiação, gente, que tadinho dele. Aí você vai ler a reportagem, né? Olha lá. Com idade estimada em menos de 53 anos, ela pesava mais de 3 toneladas e sofria de problemas renais havia 7 anos. Olha só. Tá? Você vai ler a reportagem. E aí, como que você vai enviar isso para Pro? Vamos voltar lá na nossa aula. Você vai copiar esse textinho que a Pro vai jogar lá no grupo para vocês, tá bom? E aí você vai colocar aqui, ó. Você copia, cola, né? É só segurar o textinho no WhatsApp, colar lá para Pro. Você vai jogar no grupo da turma de vocês. Galera da turma amarela vai jogar lá no grupo da turma amarela, tá bom? Vai colocar o título do texto, a data de publicação. Então vamos ver se aquele lá tem data de publicação. Ó, o título do texto é Vítimas de Maus Tratos, elefanta ramba morre em santuário no Brasil. Vocês vão pegar outro, tá? A data, ó, 28/12 de 2019. Então, a data de publicação também está aqui. Do que fala o texto? Onde acontece? Então, é resuminho, vai dar 3 linhas. Então, esse texto da Ramba, ela fala de um animal, de um elefante, que foi resgatado num circo do Chile, né? E morreu em 2019 no santuário da Chapada Guimarães, que fica no Brasil. E o link do texto. Por que o link do texto? Porque a Pro quer ler o que você pesquisou. Então, o link do texto, você vai clicar. Vamos ver aqui, ó. Geralmente tem um botãozinho de Facebook nas reportagens. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Aqui a Pro não está achando. Mas lá no WhatsApp a Pro já mandou que tem um botãozinho assim que parece um Vzinho deitado que dá para compartilhar o link. Então você vai compartilhar o link desta maneira com a Pro, tá? E mandar para a Pro. Então estamos na página 88 ainda do nosso livro, mas tudo no nosso caderno que a gente vai responder. Este no caderno e este aqui você vai responder pelo WhatsApp, digital. Olha como a gente está evoluído agora, tarefa digital. Depois na página 89, outras linguagens, ilustrações científicas. Olha que bacana essas ilustrações, o gafanhoto. Olha que bacana esse desenho do gafanhoto, gente. Muitas vezes, o texto informativo pode trazer ilustrações mais técnicas, científicas. As ilustrações científicas também têm o objetivo de divulgar conhecimentos das ciências. Elas representam o que está sendo estudado, uma planta, um animal, etc. Então, aqui, no primeiro exemplo, tem um desenho feito em nanquim sobre papel de um gafanhoto. Olha que legal! E aqui parece uma foto de verdade, não parece? É em aquarela, em tinta, arara. Agora, questão A. O que você achou das ilustrações? Qual chamou mais a sua atenção? Você pode responder aqui do lado, ó. Você coloca assim, ó, letra A e responde bonitinho. Vamos colocar uma resposta completa, né? Não é você vai falar assim, achei bonito, achei legal. Não, isso não é uma resposta, não é mesmo? Questão B. Em sua opinião, que habilidades ou qualidades um ilustrador científico precisa ter? Aí você coloca aqui, ó, B e responde aqui. Então, ele é um ilustrador científico. Então, o que ele precisa saber para desenhar um animal desse? Ele tem que conhecer o animal, né? Ele já tem que ter visto o animal real. Ele tem que saber as características daqueles animais, para ele conseguir fazer um desenho fiel daquele animal. Porque ilustração científica tem que ser real, muito real. Tanto que isso daqui parece uma foto do bichinho, né? Mas não é. Então,
Para responder, você coloca aqui, ó, letra A responde e letra B responde, tá bom? No livro mesmo. Continuação, página 90. Agora você vai observar outras técnicas de ilustração. A xilogravura. O que é uma xilogravura? A xilogravura é a técnica de entalhar a imagem em um bloco de madeira, passar tinta no bloco e então usá-lo como um carimbo para imprimir a imagem. Então, a xilogravura, a pessoa esculpe o desenho numa placa de madeira, passa a tinta e carimba numa folha. Olha que bacana! Conheça e analise uma ilustração feita em 1515. Naquela época não tinha impressora, né? Então, era a impressora da época. Esta foi a principal ilustração de rinocerontes durante muitos séculos. Olha que bacana a ilustração do rinoceronte. E o rinoceronte real, será que ele parece? A ilustração aqui parece com o elefante real? Ah, tem as orelhinhas, tá certo. O chifre também lembra um pouquinho. Mas aqui parece que ele tem um casco, né, no desenho. Parece que ele é uma tartaruga gigante. E a pele dele é lisinha, né? Só que ele é gordinho. Olha só que bacana. Encontrou semelhanças entre a xilogravura e a fotografia? Então, quais semelhanças tem desta e desta? Aí você vai escrever aqui. Então, você marca aqui, ó. Faz uma setinha aqui assim, ó. E responde aqui do lado, tá bom? Porque também cabe aí no livro. Página 91. Elefantes na África e na Índia. Então, este texto é um texto informativo que conta um pouquinho da cultura da África e da Índia em relação aos elefantes. Então, você vai fazer a leitura deste texto. E aqui conta um pouquinho sobre um projeto de um santuário de elefantes no Brasil. Você vai ler esse texto também. No seu caderno de português, você vai colocar assim, página 91, vai copiar essas perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 e vai responder. Copiar a caneta, se possível, responder a lápis, tá bom? Então, aqui, ó, número 1. Além das florestas e dos zoológicos, onde mais os elefantes podem ser vistos? Tem aqui no texto. 2. Em qual país o elefante é considerado sagrado? Tem no texto. 3. Onde fica o santuário de elefantes? Tem no texto. 4. Os elefantes que vivem nos santuários, aqui a Pro errou, gente. Os elefantes que vivem no santuário, é no santuário, tá bom? A Pro errou aqui, ó. Vieram de onde? E 5. Qual ONG que cuida do projeto do Santuário dos Elefantes? Página 92. Infográfico. Eu adoro infográfico. Acho muito legal leitura de infográfico. Então, infográfico é um gráfico que fornece informações usando imagens e pequenos textos. Há infográficos sobre diferentes assuntos. Veja o infográfico grandes e pequenos que apresentam informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. Grandes e pequenos. Com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha, os organismos recordistas em tamanho encontraram seu próprio jeito de sobreviver no mundo. Então aqui, ó, um fungo gigante de uma espécie de cogumelos recobre uma área de 8,9 quilômetros quadrados no estado americano de Oregon e é o maior organismo vivo conhecido. Então aqui tem a girafa, 6 metros, elefante tem 4 metros. Pelo desenho você já vê que a girafa é maior, né? O cavalo, o homem e a avestruz, né? O ser humano padrão fica pequeno quando comparado aos animais mais altos do mundo.
No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. O que é um ser humano padrão? É que a maioria das pessoas tem a mesma altura, né? E aí algumas se destacam mais, ou porque são muito altas, ou porque são muito baixas. Mas, no geral, o brasileiro tem um padrão de altura, tá bom? Agora aqui, ó. Além das imagens e dos textos, os números, conteúdo da disciplina de matemática. Então, olha só, aqui nesse infográfico mostra conteúdos também da disciplina de matemática, né? Quilômetros, metros. Então, ele mostra unidades de medida. Também nos ajudam a comparar os elefantes presentes em um infográfico. Então, aqui tem textos, números e unidades de medidas. Observe os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura do ser humano com o tamanho dos outros animais. Então, a gente pode perceber aqui que o ser humano, entre esses seres vivos, é o menor. Não é mesmo? Então, você pode anotar aqui que entre os seres vivos desse infográfico, o ser humano é o menor. Anota aqui desse ladinho, ó, tá? Então, olha que bacana que é a leitura de um infográfico. Aí tem vários infográficos de vários assuntos, que também usam os desenhos, fica muito mais fácil de entender, né? A pesquisa, a matéria. Agora, adjetivos e locuções adjetivas, que a gente já viu, e esse daqui tá dando uma recordada sobre. O que são adjetivos mesmo? Adjetivo descrevem uma característica, uma maneira, né, de uma coisa ou lugar. Essa coisa, lugar, objeto, a gente pode chamar de substantivo. Então, aqui, elefante é um substantivo. Ele dá nome a um animal, um substantivo. E quais são os adjetivos desse elefante aqui? Então, a gente pode colocar assim, puxar uma setinha aqui, ó. Grande, cinza. Que mais? Ele tá com carinha do que aqui? Calmo, dócil. O elefante não é um animal bravo, vocês sabiam? Ele é um animal dócil. O que mais que a gente pode colocar aqui pro elefante? Pesado, né? Então, são adjetivos do elefante. Agora, aqui embaixo, nesse quadrinho, escreva no quadro os adjetivos ou as locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que aparece no texto que você leu sobre os elefantes nesta unidade. Então, os elefantes têm, aqui é a coluna do substantivo e aqui é a coluna do adjetivo. Memória. Então, a gente pode colocar vários adjetivos. Então, aqui a Pro vai dar um exemplo. Ó. Memória. Memória boa, vírgula, longa. Os elefantes, eles têm longa memória. Lembra que lá no texto diz que a mamãe dos elefantes, quando ele é filhotinho, leva ele nos locais para comer e beber água, ele nunca mais esquece? Então, ele tem uma boa memória, uma longa memória. Depois, orelhas. Quais são os adjetivos para orelhas? Presas. Esse elefante aqui não está com presa, mas qual o adjetivo para presas? E depois, tromba. Quais adjetivos para tromba? Essa parte aqui a gente não vai fazer hoje, tá? Há também outras formas de indicar características daquilo a que nos referimos. São os graus das palavras, vai ficar para a próxima aula. Então, nossa aula de hoje é até o quadrinho, tá? A Pro tá na sala do Meet a partir das 8 até as 8h50. Por quê? Porque hoje é quinta-feira e temos aulas de artes. A Pro entra na sala às 8h50 e sai às 10h30. Mas a Pro tá no WhatsApp também depois que a Pro sair do Meet, tá bom? Capricho nas atividades do caderno de português. Lindo e caprichado. Dúvidas? Grita a Pro.